Fala galera do YouTube, tudo beleza com vocês? O meu nome é Thieres Machado, trazendo mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje, pessoal, novamente trazendo um vídeo tutorial aqui para o canal. Hoje nós vamos aprender como modelar uma corrente de bicicleta ou de motocicleta, tudo depende do seu ponto de vista. E nós vamos aprender também como modelar uma corrente convencional, uma corrente que é conhecida como corrente de elo curto, que são aquelas correntes que você utiliza para prender o portão da sua casa ou até mesmo para prender a bicicleta num poste, num portão, numa grade, etc. Então é um vídeo que está bem longo, eu tentei ser o mais rápido possível. Normalmente esse tipo de vídeo dá muito trabalho, pois eu tenho que exemplificar, eu tenho que demonstrar todo o passo a passo. Então eu peço que vocês assistam com muita calma, se for preciso pause o vídeo, assista quantas vezes for necessário para você poder aprender e reproduzir na sua casa, pois é um tipo de vídeo que dá muito trabalho e é um passo a passo que é demorado e realmente dá muito trabalho. Então tome muito cuidado para não se perder. Ok, pessoal? Então é isso. Eu vou deixar vocês com o vídeo e com a narração original. Eu espero que vocês curtam. Um abraço e até a próxima. Então eu vou começar aqui criando um círculo. Vou deixar este círculo com apenas 8 segmentos. Eu vou vir aqui na aba de objeto e vou converter este círculo para uma curva. Aí eu vou clicar aqui no canto direito na aba de curva e aqui na aba de geometria, onde está Round, nós vamos aumentar aqui a aba de Depth. Fazendo isso, percebam que o diâmetro aqui do meu círculo, ele apareceu. E aí eu vou aumentar aqui a olho mesmo até que ele fique com uma espessura razoável para nós criarmos aqui o elo da nossa corrente. Eu vou deixar a resolução aqui em 4, percebam que quando eu aumento aqui, eu aumento a quantidade de segmentos, mas eu acredito que 4 já é o suficiente. Fazendo isso, eu vou voltar aqui novamente na guia de objeto e vou converter isto daqui novamente, este objeto novamente para uma malha. Fazendo isso, percebam que agora eu consigo entrar no modo de edição e alterar aqui os vértices, alterar a minha peça. E é o que nós vamos fazer. Eu vou entrar no modo de edição, né? Já estou no modo de edição, vou colocar aqui na visão de raio-x e vou deletar metade desta peça. Vou selecionar a metade que sobrou, vou digitar Shift D, fazer uma cópia aqui para a lateral e rotacionar esta cópia 180 graus. Vou posicionar aqui um pouco mais para frente para deixar o comprimento aqui do elo da minha corrente um pouco maior. E o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar todos esses círculos aqui, ó, da extremidade, ó, do centro aqui do elo da corrente, e eu vou digitar F para preencher os polígonos, ó, preenchendo os círculos. Eu completei aqui, né, fechei a face desses círculos. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar este círculo, clicar com o botão direito e selecionar a opção de Breathe Faces. E vou repetir o processo aqui do outro lado. Depois de fazer isso, eu vou criar um looping aqui, digitando Ctrl R, e vou criar outro looping aqui, digitando Ctrl R. Aí eu posso dar um Shade Smooth, eu venho aqui na guia, na aba das normais, eu vou digitar Auto Smooth e vou selecionar aqui, vou digitar 45 para suavizar as normais em 45 graus. E para deixar ainda melhor esta suavização, eu posso aplicar aqui um modificador de subdivisão. Com um segmento, eu acho que já está bom. Se caso nós precisarmos de mais segmentos, mais para frente a gente aumenta a quantidade. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar o objeto e eu vou clicar aqui em objeto e vou selecionar aqui, ó, Set Origin to Geometry. Fazendo isso, percebam que o software posiciona a origem do meu objeto novamente aqui para o centro da geometria. E aí eu vou digitar Shift S e vou selecionar a opção aqui de Selection to Cursor. Fazendo isso, ele vai movimentar aqui a nossa seleção, que no caso é o objeto que a gente selecionou, para o centro aqui do cursor. Agora eu vou aproveitar que a peça já está selecionada, eu vou adicionar mais um modificador aqui, que seria o modificador de Array. Percebam que quando eu adiciono o modificador de Array, se eu aumentar a quantidade aqui de segmentos, ó, a quantidade de peças, ó, eu tenho 8, à medida que eu vou clicando aqui, eu aumento a quantidade de peças. Só que nós não vamos fazer isso. Eu vou deixar aqui apenas em 2, porque onde está aqui no fator X, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou movimentar, ó, eu vou diminuir aqui o valor, ó, até que uma peça entre dentro da outra, de modo que esse espaço aqui ele fique o mínimo possível. Ó. Não tão pequeno deste modo, mas eu acredito que assim já é o suficiente.
Depois que eu fizer isso, eu vou voltar aqui ó, na aba de Fit Type, onde está Fixed Count. Eu vou alterar esta opção e eu vou selecionar a opção de Fit Curve. Fazendo isso, percebam que o segundo segmento ele desaparece. Mas não se preocupem, isto é normal. Porque agora eu vou sair do meu objeto, eu vou digitar Shift A e eu vou criar uma curva. Na guia de curva aqui, ó, percebam que tem várias opções. Eu vou selecionar a opção aqui de Path. Percebam que surge um segmento aqui. Eu vou digitar Tab para entrar no modo de edição e eu vou aumentar aqui ó, o comprimento deste segmento utilizando o comando de escala. Ó, eu digito S, travo no eixo X aqui ó, e aumento até que ele fique bem grande. Ó. Eu acho que este tamanho já é o suficiente. Aí eu vou posicionar, ó, eu digito G para movimentar este segmento, travo ele no eixo X e posiciono ele aqui, ó, o primeiro segmento mais próximo aqui do primeiro elo da minha corrente. E aí o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar o meu objeto, novamente aqui na guia de Array, no modificador de Array, onde está aqui a janela de Curve, nós vamos selecionar este conta-gota e eu vou selecionar a minha curva. Percebam que quando eu clico aqui na curva, o software ele preenche de forma automática com a quantidade de segmentos necessário para que ele chegue até no fim aqui do segmento. Então, basicamente, o que o software faz, ele preenche aqui este segmento aqui, que é a curva, né, com a quantidade de elos de corrente necessárias para fazer aqui o preenchimento. Ok, o que nós vamos fazer agora? Eu vou sair aqui do meu objeto, né? Vou clicar fora e eu vou aproveitar que o cursor está aqui. Eu vou digitar Shift A e vou criar aqui uma Empty. Ó. Vou selecionar a opção de Empty e vou selecionar a opção aqui de Plain Access. Por que nós vamos fazer agora? Percebam que essa corrente ela está meio que errada, né? Pois todos os elos estão na mesma orientação aqui. Isso não pode acontecer. Eu tenho que deixar um elo na horizontal, o outro elo na vertical. Como que nós vamos fazer isso? Então, eu criei aqui a minha Empty, eu vou selecionar ela, né? Já está selecionada. Eu vou rotacionar ela aqui ó, no eixo X, ó, pois eu quero rotacionar o segundo elo, ó, os elos intermediários aqui ó, no eixo X. Então, eu rotaciono aqui, ó, digito R, digito a tecla X, que é o eixo X que eu quero rotacionar, e digito 90 para rotacionar essa Empty 90 graus. Aí eu vou clicar na minha corrente, vou voltar aqui no modificador de Array e eu vou ativar aqui ó, esta caixinha aqui onde está Object Offset. Vou clicar aqui, vou clicar neste triângulo e aqui onde está Object, eu vou selecionar este segundo conta-gotas, só que desta vez eu vou selecionar a Empty. Clicando na Empty, percebam que o software rotaciona aqui os elos intermediários. Então, o primeiro vai ficar na horizontal, o segundo na vertical, o terceiro na horizontal, o quarto na vertical e assim sucessivamente. O que nós vamos fazer agora? Digamos que eu queira definir um caminho para a minha corrente. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais um modificador aqui. Ó. Eu vou adicionar um modificador de Curve. Então, clicando aqui em Curve, percebam que eu vou ter um terceiro conta-gotas, eu vou selecionar este conta-gotas e eu vou selecionar aqui a minha curva, ó, que é aquela aresta que está desenhada aqui no centro, exatamente aqui no eixo X da minha corrente. Então, eu clico na corrente, vou lá no modificador de curva, seleciono o terceiro conta-gotas, aqui o conta-gotas do modificador de curva e seleciono aqui a minha curva. Percebam que ele vai aparecer aqui, ó, NURBS Path. Fazendo isso, eu venho aqui na curva agora, entro no modo de edição e aí percebam que à medida que eu vou movimentando aqui ó, os vértices da minha curva, eu consigo alterar aqui o caminho da minha corrente. Ó. Eu consigo definir um caminho para a minha corrente. E percebam que eu posso ó, digitar E de extrude aqui no último vértice e à medida que eu digito e vou expandindo aqui este vértice, a corrente ela vai completando, né? O software completa o segmento aqui, ele vai meio que modelando a corrente de forma automática para a gente. Ó. E aí vale a criatividade de cada um para desenhar, modelar a corrente da forma como preferir de acordo com o seu projeto. Só tomem cuidado nesta etapa, pois se você estiver com muitos
níveis de viewport aqui no modificador de subdivisão, é perigoso o software crashar ou a viewport ficar bem pesada aqui, bem lagada. Então eu recomendo você desativar aqui o modificador de subdivisão, clicando neste monitor. Aí você expande aqui a corrente, né? Eu expando a quantidade, percebam que a viewport ela fica bem mais suave, Eu consigo expandir a minha corrente aqui de forma muito mais fácil. Aí depois que eu terminar de fazer aqui as alterações, aí sim eu clico aqui no meu objeto e eu ativo aqui o modificador de subdivisão, suavizando aqui a minha corrente. Bom, pessoal, para nós criarmos aqui a segunda corrente, o procedimento vai ser bem parecido. Então, eu vou criar aqui novamente um círculo, novamente com 8 segmentos. Então, vou criar este círculo aqui com 8 segmentos e vou rotacionar aqui no eixo X em 90 graus. Desta vez, nós vamos rotacioná-lo aqui em 90 graus no eixo X. O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar no modo de edição, preencher este polígono digitando F para fechar o polígono. Vou fazer uma cópia aqui para a lateral e vou preencher aqui, estes vértices. Vou selecioná-los e digitar F para fechar. Vou criar um looping aqui, selecionar esses dois vértices e alterar aqui, a posição deles usando a transformação de escala. Eu digito S, travo no eixo Z e altero aqui a espessura, né? O centro aqui do objeto, eu diminuí aqui a espessura. Aí eu vou selecionar esses vértices, digitar F e dissolver os vértices, dissolve vértices. Beleza, o que eu vou fazer agora? Vou entrar aqui no modo de edição, já estava no modo de edição, vou selecionar essa face e vou extrudar a face aqui para a lateral, de modo que eu crie aqui uma espessura, né? Isso aqui a gente vai fazendo a olho, né? Tentando se basear aqui pela proporção do objeto. Agora eu posso aplicar aqui um Shade Smooth, eu vou suavizar as normais em 45 graus. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aplicar um modificador de subdivisão. Só que percebam que quando eu aplico o modificador de subdivisão, ele meio que caga toda a peça, ele deixa a peça completamente errada. Não é que ele deixa a peça errada, é porque ele está suavizando em todas as direções. Para que isso não aconteça, nós vamos selecionar esta aresta aqui e este segmento aqui. Nós vamos clicar com o botão direito e eu vou selecionar aqui a opção de Add Crease. Percebam que quando eu arrasto aqui o mouse para o lado agora, as arestas elas vão ficar na coloração rosa, né? E fazendo isso, eu vou suavizar apenas aqui esta superfície, a lateral aqui do elo da minha corrente. Aí depois que eu faço isso, eu posso desabilitar aqui a opção de subdivisão para deixar a nossa viewport um pouco mais fluida. Eu vou entrar aqui na peça, no modo de edição novamente, e eu vou fazer uma cópia aqui para a lateral, para baixo. Beleza? Fiz uma cópia para baixo. E agora o próximo passo é selecionar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer novamente uma cópia para a outra lateral. Então, vou copiar aqui para a lateral. Não se preocupem, pois nós ainda vamos movimentar algumas coisas, mas eu vou fazer uma segunda cópia para cá e eu vou digitar P de Selection, pois eu vou separar isso daqui num segundo objeto. Então, eu tenho um primeiro objeto, eu tenho um segundo objeto. O que eu vou fazer agora? Eu vou movimentar agora, essas peças para cá e eu vou selecionar esta peça com a função de Snap ativada aqui em vértice. No mais próximo, eu vou movimentar aqui no eixo Y até que ela trave aqui, na lateral da outra peça. Ela tem que facear, tem que ficar face com face. E eu vou repetir o procedimento aqui do outro lado. Então, movimento no eixo Y, eu passo um pouco com a peça, depois eu volto até que ele identifique aqui o vértice e posicione a peça face com face. Só que percebam que o elo ele não está posicionado aqui na mesma posição aqui onde vai o eixo da corrente, né? O eixo entre cada elo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas as duas peças agora, selecionei as duas peças,
Posiciona aqui na visão ortográfica, só que dessa vez eu movimento no eixo X, eu vou travar no eixo X, ó, e vou travar aqui neste vértice, ó. Travei aqui neste vértice e percebam que ele vai ficar ali na posição correta. Só que qual que é o problema? Se nós deixarmos aqui este elo muito próximo do outro, pode dar um erro. Então, eu vou movimentar aqui, ó, ele um pouco para baixo. Ó. Antes de movimentar este elo para baixo, eu vou selecionar aqui o objeto. Eu vou selecionar a opção de Object, Set Origin, Geometry, Origin to Geometry. Ó. Fazendo isso, percebam que a bolinha amarela ela vai parar ali no centro do nosso objeto. Aí eu vou digitar Shift S e vou selecionar a opção aqui ó, de Cursor to Selected. Fazendo isso, nós vamos movimentar o cursor ali para o centro. Aí eu vou entrar no modo de edição novamente, eu vou movimentar esta peça aqui um pouco para baixo e vou deletar a peça de baixo. Ó. Então, deleto todos os vértices. Por quê? O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar um modificador de espelho, pois eu quero que esta distância aqui ela se repita aqui do outro lado. Então, eu vou aplicar um modificador de espelho aqui no eixo Y. Ó. Então, eu vou selecionar aqui Mirror no eixo Y. É claro que eu tenho que dar um Ctrl A ó, para rotacionar e resetar a posição da minha peça. Do contrário, eu não consigo espelhar. Então, digitei Ctrl A, seleciono a peça, Ctrl A, seleciono aqui Rotation and Scale. Fazendo isso, se tudo estiver direitinho, ele vai espelhar a peça aqui no eixo Y, que é o eixo verde aqui. Fazendo isso, a gente pode aplicar aqui o modificador de espelho. E percebam que eu ainda estou aqui com o modificador de subdivisão ligado. Ó. Eu tenho os dois elos da minha corrente aqui já modelados. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar este primeiro objeto aqui, o primeiro elo da corrente. Vou entrar no modo de edição. Eu vou selecionar esses dois vértices aqui, vou digitar J. E vou fazer a mesma coisa aqui deste outro lado. Ó. Digito J. Aí eu vou subdividir aqui este segmento, seleciono aqui este daqui e vou subdividir ele aqui no centro. Ó. Então, eu tenho um vértice aqui e tenho outro vértice aqui agora. Aí eu vou dar um extrude nesse vértice ó, e vou movimentar este vértice até que ele posicione aqui do outro lado do outro vértice. Porque eu vou selecionar agora esta aresta aqui do centro, vou subdividi-la também, criando assim um vértice aqui no centro, e aí eu vou posicionar o cursor exatamente nesta aresta. Aí eu vou deletar este vértice e eu vou deletar aqui ó, estas duas arestas. Vou dar um Dissolve Edges. Ó. Fazendo isso, você vai sumir com aquelas duas arestas. Por que eu posicionei o cursor aqui no centro? Porque eu vou criar aqui agora ó, um cilindro. Ó. Então, vou criar um cilindro com 8 segmentos. Vou rotacionar aqui no eixo X em 90 graus. Vou entrar aqui na visão ortográfica lateral, no modo de raio-x, e vou diminuir aqui o tamanho da peça, ó, até que ele fique mais ou menos aqui com o tamanho do pino, né, ali do eixo central de cada elo. Aí eu vou entrar novamente no modo de edição, vou escalar aqui no eixo Y, ó, escalei no eixo Y, beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um Shade Smooth, dou um Shade Smooth e vou suavizar aqui ó, as normais em 45 graus. 45 graus não foi o suficiente, vou aumentar aqui, colocar 41.1, 45.1 já foi o suficiente. O que eu vou fazer agora? Ó? Antes de eu aplicar um espelho aqui, eu vou novamente ó, selecionar aqui esta lateral, e vou aplicar também aqui um Edge Crease, ó, pois depois nós vamos juntar aqui este eixo aqui com esta peça aqui. Então, eu vou novamente selecionar esta peça, vou selecionar aqui Object, Set Origin, Origin to Geometry, posicionando a origem aqui deste objeto no centro aqui da peça. Aí eu vou digitar Shift S, Cursor to Selected, vou mover o cursor ali para o centro. Aí eu vou selecionar esta peça, vou dar um Ctrl A, pois nós movimentamos, transformamos a peça, eu não me lembro se eu transformei no modo de edição ou no modo de objeto, então eu vou dar aqui vou selecionar a opção de Rotation and Scale para resetar aqui as proporções da minha peça. Aí eu vou movimentar a origem deste cilindro ali para o cursor, ó, eu vou na verdade selecionar, aqui mesmo, Object, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Movimentei aqui, agora eu vou aplicar um espelho aqui nesta peça. Ó. Aplico um espelho no eixo X, percebam que ele posicionou a peça exatamente ali do outro lado. Aí eu posso aplicar o espelho,
dou um apply aqui no modificador de espelho. E agora o que nós vamos fazer? Se tudo der certo, como eu já estou aqui com as creases aqui posicionadas na aresta e nessa daqui também, eu vou juntar essas duas peças. Então, seleciono aqui os dois cilindros, seleciono esta peça e dou um Ctrl J. E agora, se eu ativar aqui o modificador de subdivisão, percebam que ele arredonda aqui toda a peça, ele suaviza toda a peça. Só que ainda assim ficou ali, ó, não ficou suavizado, então vou selecionar a peça, dar um Shade Smooth, suavizar aqui as normais em 45.1, ele suavizou. Então, novamente, se eu clicar aqui e ativar a opção de subdivisão, eu vou ter aqui os elos da minha corrente suavizados. Ok, então tudo está perfeito agora, só falta fazer uma coisa. Falta eu juntar aqui esses dois elos. Então, eu vou selecionar o segundo, vou selecionar o primeiro e vou dar um Ctrl J. Dei um Ctrl J, agora sim nós temos apenas uma única peça. Todo aquele procedimento nós fizemos para ter apenas um único objeto. Então eu vou selecionar novamente aqui a guia de objeto e vou posicionar a origem novamente na minha geometria. Percebam que ele vai colocar aqui a origem exatamente no centro de massa desse meu objeto que está selecionado. Aí eu vou digitar Shift S e posicionar o cursor aqui no mundo. Ó. Eu vou voltar com o cursor aqui na intersecção aqui dos dois eixos, do eixo Y e do eixo X. Aí eu vou selecionar aqui a minha peça, vou digitar Shift S e vou selecionar a opção aqui de Selection to Cursor para mover a minha peça ali novamente para o centro do meu mundo. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu tenho que aplicar aqui um modificador de Array. Ó. Então, vou aplicar aqui um modificador de Array, assim como nós fizemos na primeira corrente, só que desta vez, na verdade, eu vou fazer o mesmo procedimento. Então, eu vou deixar aqui em Fixed Count, e aqui eu vou posicionar na visão ortográfica, né? Na visão lateral ortográfica, e vou movimentar aqui no eixo X até que eu consiga posicionar aqui o elo da corrente, até que ele coincida aqui com os vértices tentem ficar aqui o mais próximo. Eu já havia feito um teste, então para deixar aqui o mais próximo eu tenho que deixar em 68.9, se eu não me engano. Olha lá, 68.9 não foi, 68.5 foi muito pouco. Então, na verdade, 68.8, 68.83 foi quase, 68.85 quase, estamos chegando próximo, ó. 68.87 passou, 68.86 faltou um pouco, 68.86.5 agora sim eu consegui deixar aqui exatamente na mesma posição. Ok, fazendo isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos realizar o mesmo procedimento, que é adicionar aqui o modificador de curva para fazer com que os elos aqui desta corrente sigam o caminho da nossa curva. Só que desta vez nós vamos fazer algo um pouco diferente. Digamos que isso daqui são os elos de uma corrente, digamos assim, de uma motocicleta ou de uma bicicleta. Então nós vamos tentar simular aqui o que seria a coroa da bicicleta. Então eu vou criar aqui uma curva, eu vou criar com um círculo, na verdade com 32 segmentos, e vou aumentar aqui, ó, o círculo de modo que ele fique aqui com um tamanho legal, ó, com um tamanho mais ou menos de uma coroa de uma bicicleta. É claro que como nós estamos fazendo estes procedimentos a olho, nós não estamos dando nenhuma medida, é importante que você tenta seguir uma proporcionalidade. Então eu vi que o elo da corrente está mais ou menos com este tamanho, eu vou deixar aqui o círculo do tamanho que seria o tamanho da coroa aqui da parte dianteira da frente aqui da nossa corrente. Então, criei aqui um círculo com 32 segmentos. O que eu vou fazer agora? Vou entrar no modo de edição, vou selecionar os vértices aqui e vou fazer uma cópia para trás, pois agora nós vamos diminuir aqui o tamanho deste segundo círculo, simulando o que seria a parte de trás ali da corrente, né? Onde vai a catraca. Então, aqui seria a coroa, aqui seria a catraca. Aí nós vamos deletar a metade aqui deste círculo e vamos deletar a metade do outro círculo. E utilizando aqui, ó, esta função, que é a função de AutoMerge, e novamente com a função de Snap habilitada em vértice e no mais próximo, nós vamos unir esses dois vértices aqui. Ó. Eu vou unir este com esse e vou unir este com este daqui. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou transformar este círculo aqui numa curva.
Só que antes de fazer isso, eu vou dar um Rotation and Scale e vou aplicar aqui a origem no centro da geometria. Ó. Agora sim, eu venho aqui em Objeto e vou converter isso daqui para uma curva. Converti para uma curva, beleza, o que eu vou fazer agora? Eu venho aqui na minha peça, nos elos da minha corrente, e agora, onde está Array, nós vamos mudar aqui a opção de Fit Type para, novamente, Fit Curve, pois onde está o conta-gota, nós vamos clicar no conta-gota e selecionar aqui o caminho que nós desenhamos aqui da nossa corrente, com a guia de curva, né? Nós transformamos esse caminho aqui numa curva. Só que percebam que ele modelou aqui a corrente, né? Só que ele não posicionou aqui no contorno, né? No caminho aqui da corrente, pois está faltando aquela opção, aquele modificador de curve. Então, eu vou selecionar aqui a corrente, né? Seleciono o meu objeto, venho aqui na guia de modificadores e vou aplicar aqui um modificador de curve. E aí eu vou selecionar aqui, ó, percebam que eu estou com a corrente selecionada, apliquei um modificador de curva, onde está Curve Object, eu vou selecionar o conta-gotas e vou selecionar aqui, ó, o meu caminho. Fazendo isso, percebam que ele vai posicionar a corrente exatamente ali no nosso caminho. E tá aí a nossa corrente de bicicleta modelada. E percebam que como eu tenho os modificadores, se eu aplicar aqui o modificador de subdivisão, ó, eu vou arredondar os elos da corrente. Ó. Só lembrando que para que tudo isto funcione, pode ser que você chegue, que alguma coisa dê algum erro aí na sua casa. É por isso que eu comentei, assista com calma, assista o passo a passo com uma velocidade mais lenta, ou vai pausando o vídeo, tentando compreender todo o passo a passo que eu fiz. Para isso, eu sempre deixo aqui nos meus vídeos tutoriais a opção aqui de Screencast Keys habilitadas, pois ele mostra tudo que eu estou fazendo na tela. Mas um grande macete aqui, para que as coisas não dê errado, é você deixar o elo da corrente, ó. Percebam que o elo da corrente, ele está aqui no centro dos dois eixos, ó, do eixo X, do eixo Z e do eixo X. E eu criei este círculo aqui, ó, a curva, né, que nós criamos aqui, que é esta guia aqui, ó. O centro aqui, o pivô, né, digamos assim, o eixo aqui do meu raio, né, se eu traçar um raio aqui neste círculo aqui, ó, o círculo da coroa, ele vai coincidir exatamente com o centro ali do elo da corrente, da onde a corrente está posicionada. Então, para que a corrente fique exatamente, que ela siga o caminho aqui da curva que nós desenhamos, é importante que você realize aqueles procedimentos que eu realizei, de posicionar a origem no centro da geometria, de posicionar a peça no centro do cursor, fazendo tudo certinho do jeito que eu fiz, vocês vão chegar neste resultado aqui com certeza. E o legal é que como está tudo em modificadores, eu posso alterar aqui a espessura dessa corrente. Por exemplo, eu posso vir aqui nesta corrente e eu posso aumentar aqui, ó, a proporção dela. Eu posso aumentar aqui ela com o comando de escala e eu posso expandir aqui, ó, esta peça um pouco mais para cá, ó, essas duas peças para a lateral, ó, utilizando o modificador de escala, e vou fazer a mesma coisa para cá. Ó. E aí percebam, ó, que ele já altera tudo de forma automática. Ó. Agora eu tenho uma corrente como se fosse uma corrente de moto, né? Que é uma corrente um pouco mais robusta, uma corrente um pouco mais reforçada, uma corrente um pouco mais grossa. E pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que vocês tenham compreendido. Eu peço que se você gostou desse tutorial, deixe um like. O canal está começando agora, eu vejo que muitas pessoas estão chegando no canal, eu fico muito grato, mas esse tipo de vídeo dá muito trabalho de fazer, a gente tem que fazer um passo a passo certinho para vocês entenderem. Então, se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe um like no canal. Se você gostou mais ainda, eu peço que você se inscreva no canal. O canal está crescendo, pouco a pouco o canal está crescendo bastante e como eu comentei, eu fico muito grato. Então, pessoal, é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um abraço e até a próxima. Falou!